Olá, pessoal, quero saudá-los com a paz do Senhor. Existem coisas que acontecem no mundo que ficamos impressionados. Perdemos até a voz, perdemos até a ação por causa das certas coisas que acontecem. E aqui aconteceu algo nesse capítulo de 2 Reis, capítulo 3. Eu sou Patrícia Regina. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Estando aqui no sítio do Capão, vou aproveitando para estar fazendo esse vídeo aí a respeito de 2 Reis. Não é segunda é carta. É 2 Reis, capítulo 3. A rebelião de Moabe. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria quando estava fazendo 18 anos que Josafá, rei de Judá, estava reinando e ele reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois ele derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, ele insistia nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levava a Israel a cometer e deles não se afastou. O pecado dele era menos que Acabe, mas ele também andou nos maus caminhos, né? E agora, gente, aqui, capítulo 3, 4, ora, Messa, eu vou ler Messa porque tá com 2 S's. Tem Bíblia que tem com um S, então lê Mesa, né? Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos, muitos, milhares, e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros, na época que Acabe era vivo. Depois que ele morreu, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel, que era Jorão. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel e também enviou mensagem a Josafá, que já reinava há 18 anos, rei de Judá, para pedir ajuda. E ele falou: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás você me acompanhar na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei e serei teu aliado. Os meus soldados os meus são teus, e os teus cavalos e os teus serão um só exército. Nós seremos um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Que ali estava o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E ele falou assim: será que Deus permitiu, né? Mas Josafá perguntou, depois de 7 dias, já é a segunda vez que Josafá está fazendo isso. Josafá perguntou: será que não tem aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Depois de 7 dias que eles decidiram, eles perguntaram se será que não tinha nenhum profeta em Israel, algum profeta ali para falar com eles. Aí um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, ele está aqui. Ele era auxiliar de Elias.
Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, o Jorão: nada tem a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Porque Acabe e Jezabel, eles eram idólatras. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, nós três, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor, Deus dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito ao rei Josafá, rei de Judá, que teme ao Senhor, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora me traga um arpista. Ô, gente, olha para você ver. Ele mandou trazer um arpista para tocar, para ver se a palavra do Senhor vinha ao coração dele. Olha como que é importante o louvor, né? Ele falou assim: traga um arpista. Enquanto o arpista tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Através da adoração, o poder de Deus vem sobre as nossas vidas. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e você e os seus rebanhos e seus outros animais beberão, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Olha para vocês verem. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. E dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis brigaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe! Vamos atacar! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e arrasaram, destruíram a cidade, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas, só que Aracete ficou com as pedras no lugar. Mas os homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou o seu filho mais velho, que era o sucessor do trono dele, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Misericórdia! Sangue de Jesus tem poder. Teve coragem de sacrificar o filho dele mais velho sobre o muro da cidade, que os muros eram largos, né? E foi uma coisa tão horrorosa, mas tão horrorosa, que isso trouxe grande ira sobre Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria
terra, porque de tão impressionado que eles ficaram com essa atitude do rei de Moabe. Deixe o seu like e deixe o seu comentário, em nome de Jesus.